Os Amigos da Bíblia é um projeto que tem como objetivo ensinar as histórias da Bíblia Sagrada aos internautas que acessam o YouTube. Lançaremos vídeos sobre os livros da Bíblia, curiosidades e os assuntos mais relevantes deste livro sagrado. Se inscreva no canal Amigos da Bíblia e venha comigo desvendar os maravilhosos mistérios da Palavra de Deus. O que é a Bíblia? Bíblia é a Sagrada Escritura. É um conjunto de livros do Antigo e do Novo Testamento que contém as doutrinas que orientam o comportamento dos cristãos aqui nesta terra. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa livro, rolo ou então conjunto de livros. A Bíblia Sagrada é a palavra que Deus revelou aos homens para guiá-los em toda a verdade e conduzi-los à vida eterna. A Bíblia Sagrada ela está dividida em 39 livros do Velho Testamento e 27 livros do Novo Testamento, fazendo um total, a Bíblia toda, 66 livros. Mas afinal, o que é Novo Testamento e Velho Testamento? O que significa a palavra testamento? A palavra testamento significa aliança, contrato, pacto. Então, quando estamos falando o Novo Testamento, estamos falando a nova aliança de Deus para com os homens, o novo pacto de Deus para com os homens. E assim também o Velho Testamento. O Velho Testamento, a aliança de Deus com os homens na época do Velho Testamento. Os livros da Bíblia Sagrada no Velho Testamento, eles são compostos de 39 livros. Para facilitar a memorização de todos aqueles que às vezes têm um pouco de dificuldades, nós fizemos um gráfico aqui, parece até um pouco o Arco do Triunfo lá da França, né? Nós fizemos esse gráfico aqui para uma melhor memorização. São 39 livros no total, então essa primeira caixa aqui do gráfico 5, 5, 5, 12 e 12. Então como é que são divididos? Então são 5 livros aqui inicialmente. Os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Depois os próximos 12 livros da Bíblia são chamados livros históricos. Depois nós temos 5 livros poéticos, 5 livros proféticos e depois 12 livros proféticos. Para poder ainda melhorar, facilitar, os 5 primeiros livros proféticos são chamados de profetas maiores e os 12 livros adiante são chamados profetas menores. Qual é a definição de profetas maiores e menores? A definição é o seguinte: é pelo número de textos que eles escreveram. Enquanto os profetas maiores têm profetas que escreveram quase 70 capítulos, tem profetas menores que escreveram 2, 3 capítulos. É isso que define os profetas maiores e os menores. Vamos lá. O Pentateuco são 5 livros que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois, os próximos 12 livros são chamados de livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós temos os poéticos, são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois os 5 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois os 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias e Zacarias. Muito bem, então 39 livros no total. Essa é a divisão dos livros do Velho Testamento. Existe uma outra forma de nós podermos enxergar melhor, até para poder sintetizar o nosso conhecimento e aqui até esclarecer uma dúvida. Vamos lá. A história do Velho Testamento. Então, lembra, nós vamos colocar os livros aqui na sequência para que vocês entendam, e tem uma outra forma de melhorar a visualização. Então, lembra do Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Então vamos lá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números,
Deuteronômio, que é chamado Pentateuco. Penta, 5, teuco, livros. Depois não tem 12 livros históricos? Muito bem. Os 12 livros históricos são Josué, Juízes e Rute. Só que aqui, estes livros foram escritos na época da conquista da Terra Prometida. Depois nós temos 1 Samuel, 2 Samuel, que foi escrito no tempo do Reino Unido. E depois 1º, 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, que foram escritos no tempo do Reino Dividido. E aí então nós temos os outros livros que são Esdras, Neemias e Esther. A história do Velho Testamento, ela foi escrita no período que compreende o livro de Gênesis até o livro de Esther. Aí você diz assim, mas e os outros livros? Muito bem. É que na verdade, todos os livros, a história compreendeu o tempo. Depois nós vamos aprender na cronologia bíblica que o tempo foi escrito de Gênesis a Esther. Depois de Esther, teve um tempo, um período de silêncio, que na verdade está datado de 400, aproximadamente 400, entre 400 e 450 anos. E foi então depois desse período, com o nascimento de Jesus Cristo, que iniciou-se o Novo Testamento. É bem interessante isso, porque eu até imaginava, olha só, presta atenção nisso. Eu imaginava assim, que como o último livro do Velho Testamento é Zacarias, eu imaginava que Zacarias devia até conhecer Jesus, porque eu acho que ele escreveu o livro dele já quase na data do nascimento de Jesus. Mas na verdade a Bíblia mostra diferente. Todos esses livros, eles foram escritos num tempo. Então quer dizer, neste livro histórico, entre Gênesis e Esther. Mas e o livro, esses livros poéticos? Eles foram escritos neste período, no período histórico, durante esse período. E esses profetas maiores e menores? Também. Os profetas menores, vocês podem perceber, nós vamos estar explicando que eles foram escritos aqui, neste período aqui. Então, na verdade, voltando aqui àquela parte, né, até Esther foi escrito. Aí existiu um período de silêncio de 400 a 450 anos, e o Novo Testamento, com o nascimento de Jesus Cristo, iniciou-se 450 anos, entre 400 e 450 anos depois da vida do tempo que foi escrito o livro de Esther. Muito bem, nós vamos falar um pouco da geografia bíblica. Tem uma parte que eu acho tão interessante, eu gostaria de estar mostrando para vocês. Eu li, aprendi e eu gostaria de mostrar para vocês dessa forma. Nós vamos falar da geografia bíblica. Quando você fala em geografia, você fala de mapa. Eu gostaria de propor para vocês a construção de um mapa. Vocês mesmos vão construir, se desejarem, e vocês vão entender toda a história bíblica. Ela ocorreu num espaço de terras, né, numa região. E do Velho Testamento inteira foi escrita numa região do nosso planeta. E então nós vamos fazer o desenho do crescente fértil. É o mapa do crescente fértil. Eu gostaria de ajudar, de pedir, se vocês tiverem interesse em fazer, vamos desenhar esse mapa junto. É bem facinho. Nesse mapa então desenvolve toda a história do Velho Testamento. É bem fácil construir o mapa, basta um lápis, uma caneta, uma folha de papel sulfite ou um caderno. Se você quiser aprender a desenhar junto, vamos desenhar aqui o mapa para você aprender. Então, pega a sua folha de sulfite, eu coloquei aqui numa outra cor até para poder facilitar. E nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar essa folha de sulfite e vai dividir essa folha em 4. Ó. No meio aqui você faz um traço, na outro lado da folha você faz outro traço, bem no centro, assim, são 4 partes, divide em 4 partes. Muito bem. Feito isso, não precisa ser exato, pessoal, mais ou menos, você só está fazendo um rascunho. Depois, se você quiser melhorar, você pode melhorar fazendo até com uma reguinha, mas agora é só para a gente aprender a fazer mais ou menos. Fizemos então as 4 divisões no centro da folha. Agora nós vamos dividir aqui, ó, no centro, aqui, o novo centro. Próximo passo, dividir aqui os meios, tá vendo? Nós não dividimos esse meio, agora a gente pega aqui esse meio. Então fizemos uma nova divisão. E agora então vamos iniciar o nosso desenho, né? Dividimos novamente, vamos fazer então o nosso desenho.
Ó, primeira parte do desenho. Nós vamos pegar aqui, ó, naquele centro que nós pegamos e fazer um desenho mais ou menos assim, ó, até a metade, essa outra metade aqui. Fazemos aqui um desenho mais ou menos, não precisa ficar perfeito, assim, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o Mar Grande ou Mar Mediterrâneo. Lembrando a vocês que nós queríamos mostrar aonde se desenvolveu toda a história do Velho Testamento. Mar Grande, já fizemos aqui. Segundo passo agora, vamos fazer aqui, ó, nessa medida aqui. Vem aqui, faz um bico, mais ou menos até o meio aqui e volta. Golfo Pérsico, esse é o Golfo Pérsico. Depois você pode confirmar num mapa normal, você vai entender o que nós estamos fazendo. Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui, ó, deste meio aqui. Você vai descer até esse bico aqui que nós fizemos do Golfo Pérsico. E você vai fazer o Rio Eufrates. E agora nesse meio aqui, até ao outro bico, você vai fazer, esse aqui é o Rio Tigre. Entre rios está a Mesopotâmia. Meso, entre, Potâmia, rios. Aqui é a Mesopotâmia. E agora nós vamos fazer aqui, ó, um rio abrindo aqui um delta. Este aqui indo até aqui. Este é o Rio Nilo. Rio Nilo, lá no Egito, lembra? Próximo desenho aqui. Queria que vocês pegassem nesse meio e fizessem aqui um braço aqui, duas pontas, tá vendo? Mais ou menos parecido com um M aqui. Por que eu pintei de vermelho? Porque esse aqui é o Mar Vermelho, que nós tanto falamos aí, tanto conhecemos, né? Feito isso, nós vamos fazer aqui uma cordilheira de montanhas aqui. Este aqui é o Monte Hermon. Do Monte Hermon sai o rio, esse é o Rio Jordão. E aí você faz aqui um rio, um lago, depois um lago um pouco maior e um lago um pouco maior. Esse primeiro lago é o Lago Meron. Depois, Mar da Galileia. Lembra do Mar da Galileia? Famoso Mar da Galileia. E depois o Mar Morto. Nós vamos pintar esse mapa. Pronto. Fizemos a pintura do mapa. Este é o Crescente Fértil. Toda a história do Velho Testamento compreendeu esta região aqui. É a região onde todo o Velho Testamento compreendeu esse pedaço aqui. Nós pegamos um mapa na internet. Aqui é o Crescente Fértil, olha aqui. Esse é o mapa do Crescente Fértil. Pego na internet, se você for lá no Google Maps, você vai ver o pedaço onde tudo aconteceu. Este é o mapa do Crescente Fértil. Bom, pessoal, por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo que nós estamos montando, nós vamos falar do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Vamos estar falando da criação, da queda do homem, do dilúvio. Se você achou legal da forma que nós estamos explicando, dá o seu joinha aí. Nos ajuda a divulgar esse vídeo dando o seu joinha. E se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, que nós vamos estar aqui explicando bem devagarinho até o Apocalipse, esse é o nosso desejo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Amigos da Bíblia, se inscreva, e a partir do momento que você se inscreveu, todo vídeo que nós publicarmos nesse canal, você recebe um comunicado que nós já fizemos esse outro vídeo, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Deus abençoe bastante vocês. Tchau, tchau.